Olá, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Esse é um espaço onde nós recebemos autores, especialistas, religiosos e religiosas para falarmos sobre temas da atualidade, também temas da comunicação e da igreja. E hoje, de maneira muito especial, nós recebemos 3 mulheres convidadas que vão falar conosco sobre o feminino e sobre a vida e também a nossa espiritualidade. Então, nós recebemos a irmã Solange Silva, que é natural de São João, Pernambuco, é membro da Congregação das Irmãs Paulinas, formada em filosofia, cursa teologia. E atualmente ela colabora na produção e locução de programas e na administração da Paulinas Web Rádio. Irmã Solange, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço por poder estar aqui com vocês, né, nessa tarde, que certamente será um momento muito bom para nós podermos compartilhar a vida também com as pessoas que nos acompanham. Nós recebemos também a Carla Maria, que é jornalista, escritora, com especialização em produção editorial pela Fapcom. A Carla é membro da Academia Guarulhense de Letras e recebeu por 3 vezes o prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa da CNBB. Pela Paulus Editora, a Carla publicou os livros Mulheres Extraordinárias, Irmã Dulce, a santa brasileira que fez os pobres sua vida, e O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e de fora do cárcere. Carla, seja muito bem-vinda. Oi, Érica, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, com a Irmã Sol, com a Elisa. Que bom nos reunirmos, né? Obrigada pelo convite. E nós estamos também com a Elisa Zwigeber. Ela é coordenadora do Departamento de Arte da Paulus Editora, é designer gráfica de formação, pós-graduada em comunicação e mercado. Ela é arteira de coração, né? Casada e também é mãe do Pedro, de 16 anos. Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com essas moças lindas. E é isso. Vamos conversar bastante. Muito bom recebê-las. Então, primeiro eu queria que cada uma falasse um pouco do cotidiano, da rotina, como que é a vida de vocês, onde que vocês moram, residem. Vou começar. Isso, irmã. Para nos encorajar. Isso. Como a Érica já falou, eu sou irmã, né? E acho que a nossa rotina dentro de uma congregação, ela é pautada por horários, né? Nós acordamos muito cedo e começamos o dia com a meditação da palavra, né? Com um momento de encontro com a palavra de Deus, que é o que ilumina o nosso dia. E depois disso vem inúmeras atividades, né? Nós temos celebração pela manhã, depois café da manhã e aí iniciamos a jornada. Eu vou para a faculdade de manhã, então até o meio-dia eu estou nessa vida de estudante. E depois aí à tarde temos apostolados também, retiramos assim desse tempo 1 hora de adoração, também que é um momento que a gente precisa para alimentar a nossa vida, a nossa espiritualidade, para a gente ter alguma coisa para oferecer, né? Então é uma rotina assim de encontro também, né? Nós temos uma vida comunitária muito exigente, onde nós também, chega no final do dia, nós temos sempre um momento de oração, de partilha, de condivisão de como foi o dia, né? Mas na presença de Deus em geral. Então esse é mais ou menos por cima o dia e é assim muito cheio de atividades. Bom, eu sou... O meu dia a dia ele é dividido em etapas, assim, né? Eu sou repórter, né? Eu publico reportagens ainda para veículos diversos, né? Como freelancer, né? Então, eu também sou repórter que está na rua acompanhando diferentes realidades. Sou também escritora, né? Eu tenho outros projetos, inclusive com a Paulus, para, se Deus quiser, colocar aí no mercado. E também sou editora de texto da TV Cultura. Então, o meu dia a dia, ele se divide muito no pós-pandemia, muito no home office, né? E alguns dias eu vou para a rua, tanto para fazer a apuração, quanto para trabalhar na TV, né? Na redação da TV. E o dia a dia também como dona de casa, né? Porque o home office a gente vive em casa. Sou casada com o Felipe, tenho uma cachorrinha, então tem a dinâmica de um lar, né? Que é manter o lar ali em ordem, fazer refeição e tal. E também tem essa dinâmica de cuidar do nosso tempo, né, irmã? Que é tanto o físico, né, da nossa saúde, que eu acho que a pandemia veio trazer essa reflexão sobre como a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e também da nossa espiritualidade, né? Então, o dia, ele é sempre um desafio.
E acredito que a minha espiritualidade, ela é alimentada, claro, pela minha oração, mas também pelo encontro com o outro na rua. O jornalismo, como repórter, me possibilita encontrar Jesus, assim, no outro e na outra, sabe? Que tá em situação... nas diferentes situações, né? Invariavelmente em situações de dificuldade. Então, rapidamente, esse é meu dia a dia, assim, lá em Guarulhos. Eu moro em Guarulhos, né? Então, é isso. Bom, eu sou aqui de São Paulo. Eu venho aqui para Paulus todo dia, né? Porque eu cuido do departamento de arte, tem uma galera super envolvida aqui com a gente. E é um prazer estar aqui, porque eu acho que a gente fala muito disso, né? De Deus, de coisas boas, de espiritualidade. Então, eu acho que é um pouco da minha missão de dar a cara, uma cara bonita, né? De dar uma cara bacana para tudo isso. Ensinar, eu acho que a gente tem essa partilha no departamento de ensinar as pessoas também, né? A gente tem um lado de inspiração na nossa profissão, mas tem muita técnica. Então, assim, eu acho que é bacana a gente poder partilhar o conhecimento. E fora isso, tem a minha vida, né? Eu tenho um maridão, sou casada já há 21 anos, tenho um filho de 16, então tem a rotina. Ui, obrigada. Então eu tenho um filho de 16 anos que é um aborrecente, né? Que ele não me escute essa parte. Mas como fala, a gente está sempre em aprendizado, né? Porque é difícil, não é fácil. Mas ele é um fofo na maior parte do tempo. Mas é uma rotina, né? Então é assim, acorda cedo, vem pra cá, pega trânsito, volta pra casa, faz janta, vai pra academia. Enfim, é a loucura, né? Então, mas é isso. E nessa rotina, assim, também, que muitas vezes a gente diz que da mulher, isso que a Carla falava mesmo, né? A gente acaba ficando mais com essa preocupação da casa, do cuidado. Enfim, por mais que as tarefas sejam divididas, né? A gente tem essa preocupação, né? E como que a gente pode também se conectar mais com Deus, conosco mesmo, assim? Quais são as dicas práticas mesmo, né? Assim, do dia a dia. Olha, eu não sei se é uma dica, mas é muito do que eu faço em casa, né? Quando eu escrevo uma reportagem, acho que é o meu perfil também, né? Eu tenho uma carreira, assim, no jornal muito voltada... Eu aprendi muito com veículos confessionais, né? E, inclusive, a revista Família Cristã, o Jornal São Paulo, que é da Arquidiocese. E a minha formação, o meu jornalismo, ele é muito pautado nos valores cristãos, assim, né? E toda vez... Algo que coaduna muito, né? A minha função social como jornalista com o meu batismo, né? Toda vez que eu tô na rua ou eu tô escrevendo, eu sempre faço assim, eu peço pra Deus olhar pra mim, né? Ter misericórdia, assim, da minha escassez, às vezes, de habilidades. Tanto na escrita quanto na apuração na rua, para que eu seja instrumento daquela mensagem que ele quer passar no meu trabalho, né? Então, todos os dias, assim, seja na rua, seja no meu escritório em casa, assim, eu não vou à igreja, né? Mas eu faço um momento de silêncio mesmo, de oração, para que eu não esteja sozinha, né? Claro, eu tenho as minhas imagens, assim, eu tenho... o livro que eu escrevi sobre Santa Dulce, para mim, ele é um símbolo muito forte, né? Eu tenho a imagem de Santa Dulce ali, então tenho ela sempre do meu lado e tal. Então, eu sempre faço esse momento, assim, de entregar aquilo que eu tô fazendo... para que eu seja instrumento, né? Então, isso que você falava, eu tô do lado de uma artista, né? A gente que lida com processo criativo, seja com a palavra ou com traço, eu acredito que a gente precisa, eu pelo menos sempre me coloco como instrumento. Que o Senhor me use da maneira que Ele achar que eu devo ser usada, né? Para bem comunicar. Acho que é por isso que eu fiquei tão feliz lá em 2014 com o convite da Paulus para publicar, porque é isso, né? Paulo fazia isso, né? Se deixar ser usado para comunicar a palavra de Deus. Então eu sempre faço esses momentos assim de silêncio, né? De oração, me coloco humildemente assim diante de todas as minhas... São tantas as fragilidades que a gente tem, às vezes técnicas e humanas, né? Dentro do nosso trabalho, mas a gente vai enfrentando, né? Eu não sei se é uma dica, mas é um pouco do que eu tenho feito e acho que tem dado certo, assim, né? Não sei. O que você acha, irmã? Eu acho que é muito válido. Eu acho que é isso mesmo, Carla. Eu passo pelo mesmo processo, né? Às vezes, diante da missão, a gente que trabalha com produção, às vezes eu faço um programa que chama Palavra de Francisco.
E aí, cada mês, você tem que decidir um tema e você tem que pesquisar sobre o tema. E você tem que procurar uma linguagem que seja de fácil compreensão, porque nem sempre as mensagens são fáceis, mas elas precisam ser levadas para as pessoas, né? Então, eu acho que é essa conexão mesmo, de silenciar, de rezar, de pedir a Deus a graça de poder transformar essa mensagem, né? Para que as pessoas possam entendê-la, compreender. Mas primeiro passa por nós, né? Quando a gente comunica algo que a gente viveu, né? Que passou pelo nosso coração, que passou pelo nosso conhecimento técnico ou pela falta dele, né? Muitas vezes nós precisamos nos conectarmos justamente para isso, né? Para ter consciência do que nós temos, dos dons que nós temos, das capacidades que nós temos, mas também daquilo que nós não temos e que nós podemos contar com a ajuda de outras pessoas, né? Acho que na minha vida isso foi sempre muito real, né? De ter a clareza daquilo que é dom, daquilo que Deus me concedeu, das graças que eu fui recebendo também ao longo da minha formação e de saber da minha escassez e de que eu posso contar com outras pessoas. E isso é muito valioso. Cada dia eu acho que, ao abrir os olhos, eu agradeço a Deus, a graça da vida, e peço a Ele as luzes necessárias para que eu possa viver a minha jornada sempre mais consciente, né? Com o pé no chão. Porque quando a gente tem essa consciência de que nós podemos fazer algo, mas que nós também estamos cercadas por pessoas que podem nos ajudar a viver melhor ainda essa jornada, é dom, é graça, né? Tô curiosa para saber da artista. Não, é engraçado que quando você me fala isso, eu gosto de rituais, né? E um dos meus rituais é chegar cedo. Geralmente eu sou a primeira a chegar no meu departamento e eu abro. E tem um quadro do Padre Alberione, né? Não sei se todo mundo sabe, mas, né, o Padre Alberione é o fundador, né, da Paulus, tudo. E eu tenho altas conversas com ele de manhã, sabe? Assim, e às vezes eu converso em voz alta. E às vezes alguém chega, ué, mas você tá sozinha? Eu, então, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que é um ritual. Eu gosto de chegar cedo justamente para isso. Tipo, Padre Alberione, bom dia, sua bênção, sabe? Cuida desse ambiente, dessa empresa. Então, eu acho que a gente é pautado por isso, por esses momentos da gente com a gente mesmo, né? Eu acho que às vezes essa vida louca que a gente leva, acho que a gente às vezes precisa do silêncio, né? Com a gente mesmo. Então, eu adoro chegar de manhã, a primeira coisa, quando eu tô sozinha, para ter esses rituais, né? E de domingo em casa é sagrado, assim, 8h da noite, 8h30, a gente faz o evangelho em casa, com meu filho, né, às vezes tá com aquele biquinho tudo, mas ele vai e faz com meu marido, e a gente lê um trecho da Bíblia, a gente conversa, reza, então, assim, é o nosso momento, então, o que nós vamos fazer domingo, tal, não, mas 8h30 tem que estar em casa pra gente ter esse momento, que eu acho que é muito nosso, faz anos que a gente tem que isso, desde pequenininho o Pedro vai, aí no começo ele já não sabia ler, aí eu já lê mais um pouco, aí às vezes eu já lê mais, mas a gente tem esse momento em casa que é gostoso, que né, uma partilha, né? E assim, começamos pra semana bem, né? Então é um momento nosso de família. Anota assim. a dica, né, gente? É uma dica boa. Muito legal mesmo. E nas comunidades nós vemos também que, apesar de vivermos, né, uma igreja muito clerical ainda, nós vemos que nas comunidades a maioria ali, nas reuniões, nas missas e tudo, são as mulheres, né, que tocam a igreja, assim, podemos dizer isso com certeza, assim, né? Nós podemos dizer, assim, que as mulheres vivem essa fé de uma forma diferente, né? O que vocês acham, né? Existe uma fé feminina, uma espiritualidade feminina, a gente pode dizer assim? O que vocês acham? Eu tô passando por um momento muito difícil na minha casa. A minha irmã, ela tá enfrentando câncer pela 3ª vez. E não vou chorar. E a gente estava esse dia, eu e minha mãe na frente do hospital, a minha irmã estava internada, e a gente estava na frente do hospital num restaurante conversando. E evidentemente que eu comecei a chorar, porque foi a primeira vez que eu consegui encontrar com a minha mãe sem ninguém, sem meu sobrinho, sem meu filho. E eu comecei a chorar copiosamente. E aí veio uma senhora com cabelinho super curto, ou seja, ela também estava em tratamento do câncer, e ela veio me dar um monte de palavras de fé lindas.
E aí eu perguntei se podia abraçar, né? Porque a Covid aqui, né? A gente não sabe se abraça ou não. Aí ela, né? Eu dei um abraço nela, agradeci e tal. Aí eu sentei na mesa e daqui a pouco veio outra senhora com cabelinho curto também. Posso te abraçar também? Então, eu acho que a mulher, ela tem uma coisa, né, especial, né? Eu acho que a gente tem essa empatia, né? É o que você falou, né? Eu acho que a gente tem uma fé especial mesmo, né? A gente consegue ter essa empatia, essa compaixão de um jeito diferente. É isso. Tô ouvindo você falar e lembrando por exemplo, as mulheres extraordinárias que eu trago no meu livro, né? Ou então Santa Dulce, por exemplo. É uma fé que acolhe, né? Que é uma resiliência, assim, que... Sei, mulher é mãe, né? Se não é mãe biológica, é mãe que gera vida de outras maneiras, né? Todas as mulheres que eu entrevistei, que eu escrevi no livro, por exemplo, elas tinham particularmente essa questão da fé. Ainda que a mulher não fosse cristã católica, ela tinha uma fé na humanidade, sabe? Uma fé no poder gerador da vida. Ela enxerga o bem, né? Enxerga o bem, é difícil, é engraçada a sua pergunta, porque é difícil colocar em palavra a fé de uma mulher, né? Ontem cheguei na casa da minha avó, que eu não a via já fazia algum tempo. Vamos rezar um terço? Eu falei, vó, mas tô com fome. Vamos rezar, depois a gente come. E ali, ela acompanha muito pelos veículos de comunicação, né? A TV. E ela me chamou assim, e eu olhei pra minha avó com seus 80 e quase 4 anos, e ela rezando aquele terço ali. Eu falei, é fé, né? Ela com todas as dificuldades, todas as doenças, tal. É fé, né? A gente tem um pedido em conjunto, assim, pra Deus. E ela, vai dar certo, eu sei, vó, vai dar certo. Então é isso, né? Não tem como pôr em palavra. A fé é o amor também, né? Então, eu acho que se a gente olhar para aquelas mulheres que nos antecederam, a gente consegue aprender o que é a fé, assim, né? Olhar pela trajetória delas e ver o quanto a fé foi e é importante no dia a dia delas, né? É exatamente isso, né? Porque a fé a gente não tem um nome, né? A gente sente e a gente acredita. E eu acho que quanto mais nós caminhamos, mais essa fé vai se tornando encarnada na realidade, né? Eu penso na fé da minha mãe, da minha avó, dos meus pais como um todo, né? Eu lembro que o meu pai e a minha mãe, eles são analfabetos, né? Eles não sabiam ler, eles não sabiam... Mas todos os dias eles estavam ali rezando. O Pai Nosso, Ave Maria, às vezes o terço, fazendo algum pedido. Se a gente estava fazendo aniversário, nunca teve festa, mas a gente reunia a comunidade para rezar o terço, que era uma forma de agradecer pela vida, né? E isso era muito bonito e muito vivencial. E os meus pais nunca questionaram Deus sobre algo que aconteceu, sobre... fatos, né? Eles sempre acreditaram que era o melhor que podia ser. Então, eu acho que essa fé é muito vivencial, né? E eu acredito, quando você fala da fé feminina, essa fé encarnada no chão da realidade, né? Acho que a mulher, ela é muito sentimental, mas ela é muito da realidade, da concretude e da dureza da vida, né? Eu penso na realidade da minha mãe, das minhas irmãs, quando eu vejo elas rezando pelos filhos, para que eles trilhem um bom caminho, para que eles tenham um bom emprego, para que eles possam cuidar da família deles, é uma fé muito enraizada, sabe? Você pensa, eu olho assim, eu digo, não tem como Deus negar alguma coisa a uma pessoa dessa. Não tem. Às vezes eu digo pra minha mãe, reza por mim, tô precisando de algo. Aí ela... Mas você é freira. Eu dizia, mas a senhora é mãe. Né? Então, fica mais honesto o pedido, né? Eu acho que é muito isso, sabe? É uma fé realmente muito enraizada na realidade da vida. E é essa fé que sustenta também a nossa igreja, né? Nós formos pensarmos nas nossas catequistas, nas pessoas que estão nas nossas comunidades e que sustentam essas comunidades. Tirem as mulheres das missas para ver quem sobra. Tirem as mulheres, né, desse ambiente de comunidade para ver quem sobra. Sobra muito pouco. Nada contra os homens, mas só para dizer que, assim, a fé feminina, sim, ela também alimenta a igreja. E ela alimenta a vida das nossas comunidades.
E a mulher tem essa dimensão do cuidado também, né? Tem um olhar diferente, né? Você vê, assim, uma ministra, um ministro, passa ali, vê uma toalhinha. Você vê que tem um toque feminino, né? As comunidades, em geral, têm esse olhar, acho que muito por isso, né? A mulher tem esse olhar que passa e vai fazer alguma coisa. Às vezes o homem olha, vê a mesma coisa, mas vai embora, né? A mulher acaba tendo mais esse cuidado também, né? Rezamos para que um dia isso mude, né, Érica? E que todo mundo possa olhar para aquela realidade, desejar que ela mude e colocar a mão na massa para que ela mude, né? Com certeza. Ô, Érica, eu falei da minha avó. Posso mostrar a minha avó? Gente, ela é uma das extraordinárias. Ela é a última mulher desse livro aqui. Então, é a dona Bela, que eu coloquei como Quantos ela. anos? Vai fazer 84. Olha que linda. É muito fofa, né? Enfim, queria mostrar pra vocês minha avó. Muito fofa mesmo. Carla, também no seu trabalho, né? Nos 3 livros que você tem pela Paulus, mas também nos trabalhos que você citava, né? Você tem contato com diversas realidades que muitas vezes são desafiadoras, né? Como o presídio, no Mulheres Extraordinárias também tem perfis, assim, de mulheres que sofreram violência, que sofreram abuso, né? Como que é esse trabalho para você, assim, pessoalmente, na hora que você chega em casa e para processar tudo isso e colocar no papel, mas também de que forma isso te afeta? Eu costumo dizer que ser repórter no nosso país, uma repórter que pisa na realidade das mulheres, pisa no sentido, né, de ter contato, é você, primeiro, observar o quão grata eu preciso ser na minha vida, o quão grata eu sou na minha vida pelas oportunidades, pela família, né, pela minha saúde. E é ter contato com a história contemporânea do Brasil, né? Porque quando você fala da vida da mulher, você está falando do Brasil. As mulheres, elas são, pensando no nosso país hoje, elas são o esteio das famílias. Seja por essa características de fé, daquela que une, daquela que organiza ali, né? Seja aquela que luta para sustentar a família saudável, a criança na creche, o idoso com cuidado, né? Quando a gente fala, por exemplo, das mulheres que sofrem violência doméstica, é muito difícil, assim, né? Porque são nossas irmãs, nossas mães, primas, às vezes somos nós que sofremos diferentes tipos de violência e demoramos muito para identificar que a gente é vítima de uma violência. Então, esse ir entrevistar, ter contato com essa realidade e voltar para minha realidade, eu não volto mais para minha realidade. Porque a dor da outra mulher também é a minha dor, né? A gente falava, para chegar até aqui, a gente está em São Paulo, né? O quanto a gente está cruzando com pessoas em situação de rua, né? E para nós que seguimos Jesus Cristo, é impensável a gente não sentir essa dor, né? Não se colocar no lugar do outro e não viver diariamente com o olho em mudar essa situação, né? E aí a gente tem várias maneiras, desde votar corretamente ou até ser solidário e partilhar aquilo que você tem, né? Então, com certeza, eu sou outra pessoa, né? Eu sou uma Carla antes dessas mulheres e sou outra, né? Porque eu sou marcada por elas. E, por exemplo, quando a gente fala em entrar em presídio, né? O sistema carcerário, o sistema judiciário são realidades muito desconectadas do dia a dia de grande parte das pessoas. Elas pensam que estão desconectadas, mas é super conectado. A falta de segurança pública que a gente sente no dia a dia está intimamente ligado com um sistema que não ressocializa pessoas, que possibilita mão de obra barata para o crime organizado, né? Então, lidar com essas realidades, além de ser a minha função como jornalista, de mostrar e denunciar, um pouco o que Paulo fazia, né? Também me colocar como uma pessoa que não pode viver desconectada dessa realidade. Fingir que não é comigo, né? Então, eu não sou a mesma, assim. Eu faço terapia, de verdade, me machucou muito. Entrar em presídio me machuca muito. Entrar nas Cracolândias me machucou muito.
Eu desenvolvi uma síndrome do pânico depois que eu terminei de escrever O Peso do Jumbo. É algo que eu trato até hoje, porque é isso. E o mais doloroso de você entrar no presídio é ver como as mães das pessoas que estão presas, como elas sofrem, mesmo não estando presas fisicamente. Né? Sim. Não é por acaso que a capa do meu livro é de uma mulher segurando um peso, né? É porque é um peso muito grande. A dor de uma mãe, eu acho que a gente tá com a Elisa, Sim. que é mãe. Uma mãe que vê o seu filho preso ou presa, independente daquilo que o criminoso ou a criminosa fez, né? Um filho é sempre um filho, né? E essa dor, pra mim, é a mais difícil, assim. Ou então de entrevistar uma mulher que teve o filho assassinado numa comunidade pobre. É aquilo, né? Eu sempre digo, né, Érica? Eu não sou juíza, né? Eu sou repórter. E essa é uma realidade que precisa ser contada. Porque é a nossa história, é o nosso país, né? Então, eu sou outra mulher depois que eu tive contato com essas mulheres extraordinárias. E com tantas outras que não estão no livro, né? Sim, que a gente encontra no dia a dia, né? E você aprende também que acho que não dá pra julgar, né? Você tem que contar a história, mas sem o julgamento, né? Porque são realidades muito diferentes, né? Muito dolorido, né? E é isso. E quando a gente fala, por exemplo, do sistema carcerário, temos o quê? Cerca de 66 mil pessoas, mulheres presas no Brasil. Não são todas iguais, são diferentes crimes. São quase 1 milhão de pessoas no sistema carcerário brasileiro hoje. Tem gente ali que realmente precisa estar alijado da sociedade porque cometeu crimes e não tem condição de se ressocializar. E tem gente que roubou coisa pra comer, entendeu? Então, não dá pra gente generalizar. E eu acho que outra questão que é muito importante, que o jornalismo ele tem sido muito banalizado ultimamente, né, Érica? Você como colega, a irmã que trabalha com comunicação, a gente observa no país que a gente tem banalizado a vida, a comunicação, o acesso à informação, né? E o meu trabalho, ele quer fazer isso também, voltar a valorizar a comunicação, o jornalismo. A gente não é juiz, a gente traz informações para as pessoas saberem onde elas estão pisando. E um pouquinho além daquelas do hard news, né? A gente fala que hard news é aquela notícia pá, né? Que chega e aconteceu isso, tal dia, tal... Não, a gente quer fazer as pessoas refletirem. Porque o sistema carcerário, ele reflete a nossa sociedade. Quem somos nós? Para onde estamos indo? Então, são livros provocativos. Me provocaram para escrever, me provocaram... Terapia tá aí, tô tentando resolver ainda, né? Mas talvez ainda não tive alta. Mas eu quero sempre convidar os nossos leitores aí da Paulus a fazerem reflexões junto com a gente. Não tem respostas, são só reflexões sobre a nossa realidade. Sim, refletir junto, né? Não é dar um veredito ali, né? Olha, é assim, né? Sim. Mas convidar, né? Para pensar, para refletir sobre essa realidade que, de fato, como você falava, né? É tão difícil... a gente acha que está presente, né? Mas muitas vezes é muito mais próximo do que a gente imagina, né? É uma mãe, é um familiar que está ali, que, assim, é impossível, né? A gente se afastar dessa realidade, né? Sim, até porque ela nos visita. Se a gente é assaltado na rua, qual que é a causa desse assalto, né? Cada ser humano tem uma história. Outro dia eu fui entrevistada e aí eu falei, todos nós somos boas histórias. Aí a pessoa perguntou por quê? Porque todos nós temos uma origem, temos amores, dores, todos somos boas histórias. E se forem feitas, ilustradas pela Elisa, vai ficar mais bonito. Às vezes as palavras não alcançam, mas a arte ajuda, né? Sim, com certeza. Nossa. Sim, as histórias nos emocionam, né? Tudo tem que emocionar também, né? Com certeza. Acho que a Carla me fez lembrar, na faculdade de teologia, a gente tem uma disciplina que chama aconselhamento pastoral, que a gente estuda justamente isso, né? Que nós não somos juízes nem juízas das histórias alheias, né? Quando as pessoas nos procuram, elas esperam, às vezes não soluções, mas elas esperam ser ouvidas com respeito, né? Que a gente possa acolher, que a gente possa ter afeto, que a gente possa ter respeito. Nas nossas livrarias existe muito isso. Às vezes as pessoas vão lá porque sabe que é de irmã, ou que é de padre, de irmãos, e querem conversar, né? E às vezes nos chocam, nos tocam, nos transformam, porque essa é a nossa realidade, né?
E tem muitas realidades de alegrias, mas também tem de muitos desafios, de muita dor, de muito sofrimento, né? E é a realidade nua e crua do nosso país, né? Se a gente olha por alto, talvez seja muito fácil dizer bandido bom é bandido morto, né? Mas e as famílias? E as pessoas que dependem Sim. daquela pessoa? E as pessoas que lutaram para que aquela pessoa fosse uma pessoa boa? E talvez alguma coisa não deu certo, né? E eu tô querendo derrubar o microfone aqui, mas é as mãos que falam. Então, são todas essas temáticas que precisam ser olhadas com humanidade. Eu acho que, às vezes, o que falta é a gente ser gente, saber acolher, saber se colocar também no lugar do outro, né? E esse também é um caminho de espiritualidade, né? Sim, com certeza. A gente falava um pouco da questão do cuidado também, e nós vimos, né, e várias notícias e matérias falando também, que durante a pandemia, claro, todo mundo ficou muito sobrecarregado, enfim... Mas isso eu acho que para a mulher tem um peso maior, né? Porque tem essa questão da casa e do cuidado e da preocupação, né? Com a família, com os outros, né? Como que vocês viveram esse tempo também? Como que foi essa pandemia que vai se encaminhando para o fim, mas nem tanto, né? A gente fica sempre com esse receio e acho que isso marca muito, né? A gente, assim, vai marcar por muito tempo, eu acho, né? Olha, durante a pandemia eu trabalhei muito na rua, né? Porque era um momento que a gente precisava saber o que acontecia com a população que não consegue ficar em casa. E eu trabalhei num jornal, eu fiz reportagens para um jornal chamado O Trecheiro, que é um jornal feito para denunciar a realidade da população em situação de rua. E falando em mães e mulheres, o número de famílias inteiras que eu vi na rua, em situação de rua, é de assustar. A gente tem agora as pesquisas dizendo que nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, né? E aí, durante a pandemia, quando a gente, graças a Deus, acho que a maioria de nós podia ficar em casa, de fato se cuidando desse vírus que foi... Perdemos mais de 700 mil pessoas, né? Foi avassalador, né? Mas eu fui pra rua, assim, e tive contato com uma realidade que eu falava... Quem que vai cuidar dessas pessoas, né? Onde é que tá? E a gente fica falando de política, mas a realidade são dessas pessoas. Eu acho que vale a gente destacar que existem muitas iniciativas e muitas homens e mulheres de bem que tomaram para si essa responsabilidade. Bom, até chegar a política pública aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente viu o quanto a fé moveu as pessoas a serem solidárias, né? Eu não sei o que seria de São Paulo, da cidade de São Paulo, se não fossem ações como o Pastoral do Povo da Rua, como o Arsenal da Esperança, como o Rede Rua, os franciscanos, tantas iniciativas das pastorais sociais, de congregações religiosas que puderam, sabe, acolher o mais pobre, assim. E isso aí, o que move? É a fé. É a humanidade, né, irmã, que você estava dizendo. Então, eu vi o quanto as mulheres, de fato, as mães, são as que mais... Embora a gente observe que as pessoas em situação de rua, a grande maioria são homens, que por diversos motivos, problemas familiares, econômicos e tal, vão parar em situação de rua. Mas durante a pandemia, a gente viu um grande número de famílias e mulheres com as suas crianças que estavam ali porque não conseguiram pagar o aluguel, porque estavam desempregados, né? Então, foi um momento muito duro. Eu, particularmente, passei por um momento, assim, de eu reorganizar a vida e a cabeça e repensar no meu compromisso como jornalista. Eu tinha que estar em casa protegida, eu tinha que estar na rua. E aí, quando falaram, Carla, você pode ir pra rua? Eu falei, e agora, Deus? O que eu faço? Eu vou pra rua ou eu fico aqui em casa? O que eu faço? Porque eu tenho casa, graças a Deus, né? Fui pra rua. Me deram um equipamento que parecia de astronauta. Eu falei, gente, por que eu vou colocar isso se meu irmão na rua tá só com uma máscara, aquelas máscaras... Quando tá, Faz né? uma semana, né, que tá com a máscara. Né? Falei, eu vou pra rua e seja o que Deus quiser. Coloquei várias máscaras. A gente não sabia muito bem o que era no começo, né? Então, era... Sem nada, assim, muitas máscaras e óculos. Olha, foi como se eu estivesse indo pra guerra, porque o vírus a gente não enxerga, né?
Mas foi muito bom, porque eu cumpri meu papel, assim, e mostrei. Eu organizei em livro isso, em breve, não sei, a gente vai conseguir publicar e denunciar que no momento de pandemia, o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado foi negligente com boa parte. E são filhos, são nossos irmãos em Cristo, né? Então, foi desafiador, assim, mas sobrevivi, assim, eu agradeço todo dia a Deus que eu tô vacinada, super vacinada e é isso aí, sobrevivi. Sobrevivemos, né? Sim, enfim, a minha realidade foi a minha família, as minhas... eu não tive esse contato, mas assim, eu acho que era um período de muito medo. Sim. Essa coisa de você ir de astronauta, né? Eu tinha medo de diminuir a carga horária, de perder emprego, enfim. A gente que, né, trabalha fora, tudo, é uma loucura, né? Graças a Deus, deu tudo certo. A gente perdeu meu pai no final de 2019, então assim, ainda foi aquela transição do luto, né, de você passar e de ficar longe da minha mãe, porque eu queria preservá-la. Então, assim, foi um período muito difícil, mas era de período de agradecimento, porque eu falava, a gente tá em casa com segurança, com alimento. Meu filho, na época, ele estava com 12 anos, então ele fazia a escola pelo computador lá, então ele tem um computador dele, então ele assistia a aula online, ao vivo. Então, ele falava, mãe, tem meia dúzia de alunos. Eu falei, filho, se às vezes a casa tem um computador, tá com o pai, tá com a mãe, você não sabe. Eu falei, então agradeça por você estar podendo acompanhar, porque foi um período maluco, né? Foi. Eu acho que a gente pensa lá atrás, no começo lá de 2020, como é que a gente sobreviveu, né? Que loucura foi aquela, né? Não, e olha que delícia a gente tá aqui hoje, assim. Às vezes eu paro e penso, uau, passou, ou tá passando, né? O medo da doença, de não ter a vacina. Gente, eu tinha pânico. Cadê a vacina, né? Era tudo muito difícil. Então, agora é assim, ai, que alegria, né? Que a gente passou por tudo isso. E eu acho que é agradecer sempre, né? Por a gente ter a nossa casa, o nosso alimento, né? A estrutura para passar tudo isso dessa forma, porque não é fácil. Foi desafiador, né? E o momento de realmente reorganizar a vida, né? Como a Carla falou. A Carla tinha que ir pra rua, eu não precisei, porque eu tenho uma comunidade, né? Que foi suporte, que é suporte, e que pôde, assim, providenciar o que a gente precisava, né? O alimento, remédios. Eu sou diabética, na minha comunidade tem irmãs idosas. Então, sabe, aquela mistura de medo, de tudo, né? De preocupação com as outras pessoas. Porque é grupo de risco, né? Sim, grupo de risco. Mas também foi um momento, assim, de alimentar a nossa espiritualidade e ajudar outras pessoas. Porque foi um momento, assim, que nós mais trabalhamos com as redes sociais, com lives, com momentos de oração. Tinha de tudo, mas nos alimentando, dia, né, irmã? Espiritualmente. Também, né? Sendo porque, companhia. assim, era muito... A palavra era medo, né? Medo, morte, desespero. E é uma realidade muito presente. Então, dentro dessa realidade, como nós podemos ser sinais de esperança, levar conforto? E era isso que as pessoas procuravam também nas nossas redes sociais, né? E assim, tinha todo o trabalho da casa, né? Lavar, passar, cozinhar, arrumar, o apostolado, porque a gente não podia parar a produção. Então, foi uma loucura. A gente se reinventou, né? Se reinventou para poder dar conta. E às vezes as pessoas diziam, nossa, mas vocês não podem sair de casa, agora tá mais tranquilo. Muito pelo contrário, a gente tá trabalhando muito, mas muito mais. Foi um momento, assim, muito louco, né? Mas, graças a Deus, a gente está aqui podendo contar, né? Claro, sentindo e rezando pelas famílias que perderam seus entes queridos, né? Pessoas que perderam a família quase toda. São realidades que eu nem consigo imaginar, mas Deus sabe, Deus conhece essas realidades e a gente reza também por elas, né? Sim. Sempre acho que fica essa marca, né? Essa dualidade mesmo, né? A dor e a solidariedade com quem perdeu um ente querido, a família. E o agradecimento também, né? Por a gente ter passado por isso, por a gente ter sobrevivido e ter, de fato, eu acho que aprendido muito, né? Muitas coisas e eu acho que isso muda mesmo, muda o mundo e muda a nossa história também, né? Érica, até a dinâmica da vida, né? De valorização, porque você não sabe até quando ela vai, né? O que pode acontecer amanhã. Né? Nossa.
Eu falo isso pro meu marido, né? Que eu acho que os sonhos realizáveis a gente tem que realizar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente viu na pandemia, né? Uma hora a pessoa estava aqui, a outra estava internada, entubou e puf, acabou. Deus. E sozinho. Então, assim, foi uma coisa muito triste. Eu acho que quem passou por essa pandemia e não mudou, tem alguma coisa errada. Foi uma chance da gente aprender a valorizar nosso tempo, eu acho, também, né? As pessoas que realmente estão em volta da gente, eu acho que a gente, não sei, pelo menos a sensação que eu tenho é que a gente precisa de muito pouco, né, para viver. Que não interessa, né, as coisas materiais. Né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? Mas eu acho que quando você vive isso do jeito que nós vivemos, a gente vê o quanto a gente precisa de pouco para ser feliz, né? E eu acho que não tem como passar por essa pandemia e não mudar, né? Acho que a gente sempre fala, né? Do novo normal. Acho que a gente se reinventou, todo mundo, né? Sim. Foi um período muito triste. Sim. Então, já encaminhando aqui para o final, eu queria pedir para a irmã Solange que ela deixasse para a gente também, para aqueles que nos acompanham, algumas pistas para a gente viver essa espiritualidade no cotidiano, sobretudo a mulher, né? Como que a gente pode, assim, se conectar mais conosco mesmas, com o próximo e com Deus? Eu vou anotar, irmã. Então, Érica, eu acho que essa é uma pergunta muito desafiadora, porque vai parecer engraçado, mas eu lembro daquele filme do Paulo Gustavo, sabe? Quando a monja vai lá no programa que ele faz e ele pergunta, como é que eu faço pra ser zen, né? A dona Hermínia pergunta, como é que eu faço pra ser zen? Aí, você precisa ficar em silêncio. Impossível, na minha casa não tem condições. Próximo. É muito bom, né? Então, eu penso mais ou menos nesse sentido, que cada pessoa precisa encontrar o seu momento, né? Seja a Carla, quando ela precisa se conectar consigo, fazer o silêncio, para encontrar esse caminho que vai iluminar a sua jornada. Então, eu acho que durante o dia a gente precisa criar momentos, né? Momentos para que a gente possa se conectar. Seja em 5 minutos de silêncio, sabe? Tentando silenciar a mente, o coração. Seja fazendo uma leitura da Bíblia. A gente tem a liturgia diária, que a gente pode acompanhar o evangelho de cada dia, as leituras que a igreja propõe para cada dia. Eu acho que esse é um momento muito forte que a gente precisa alimentar como cristãos, né? Como pessoas que desejam viver a palavra de Deus no cotidiano da vida. E nisso a nossa missão também nos ajuda muito, né? Seja com programa de rádio, seja com podcast, seja com momentos que favoreçam esse encontro com Deus, conosco e com a realidade dos nossos irmãos. Então eu acho que no decorrer do dia, cada pessoa precisa encontrar esse momento, né? Seja sozinho, seja com a família, né, Elisa? Eu acho que esse momento de se alimentar da espiritualidade, fazer o exame de consciência, né? A gente tem uma coisa muito forte na espiritualidade paulina, que é o exame de consciência. E Alberione, ele nos ilumina muito nesse sentido de dizer, às vezes nós pensamos o exame de consciência de dizer assim, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado hoje? E Alberione diz assim, não, deixa isso pra lá, né? Olhe, onde foi que você encontrou o amor de Deus hoje na sua realidade? Onde foi que Deus te propôs amor, reconciliação, perdão, acolhida, misericórdia, e às vezes você nem se deu conta. Então, no momento do seu dia, recolha isso, agradeça a Deus, faça disso um ato de louvor, de gratidão, né? Porque Deus está presente em nossa realidade. Acho que nós precisamos afinar o nosso olhar para poder encontrá-lo e caminhar com Ele, né? Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade que fazem parte da vida de todo mundo. Acho que é um pouco isso. Muito bem. Grandes dicas, né? Que a gente possa ir também no nosso cotidiano, na nossa vida, sobretudo vivendo mesmo o feminino, né? Que a gente possa aí também se reconectar. Então, deixar aqui como grandes dicas aí para quem nos acompanha, o livro da Carla, Mulheres Extraordinárias, foi publicado pela Paulus em 2017. O convite surgiu em 2014, 2015, na Rua da Alegria. Eu nunca vou esquecer, gente. O convite Aí eu falei, tem que aceitar, na Rua da Alegria vai dar certo. Aí deu certo. Mulheres Extraordinárias. Tem também a Irmã Dulce, a santa brasileira que fez os pobres sua vida, e o Peso do Jumbo, que nós falamos um pouquinho mais sobre ele, né? Isso. E também
Fica aí como dica 12 Virtudes da Mulher, foi lançado esse ano pelo padre Francisco Galvão, que tá lindo, né? Um livro lindo, lindo, e que fala muito sobre essa questão da espiritualidade feminina, sobre as características mesmo que nos configuram e nos tornam, né, mais próximas de Deus e do próximo. Eu agradeço muito esse bate-papo, foi muito bom conversar com vocês. E então, até um próximo episódio. Isso aí, eu agradeço a oportunidade, muito prazer em conversar com vocês, dando graças a Deus, né, por estarmos aqui. Obrigada a você também que nos acompanhou. Até mais. Muito bem. Uma delícia. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.